Vamos continuar aqui para que a gente vá andando e chegue também, como eu disse, seriam poucos artigos do plano especial para que a gente chegue ao seu fim. Antes disso, vamos tratar de um aspecto um pouco mais prático. Se você precisar, por exemplo, elaborar uma petição inicial que envolva um plano especial de recuperação, você vai fazer a mesma coisa que você faria numa petição inicial de uma recuperação judicial normal, com essas ressalvas que falamos aqui. Mas, no mais, o que você vai fazer é pegar. Saber que recuperação judicial é aquilo que vimos lá do artigo 44, 47, desculpem. Saber que os requisitos são os requisitos do artigo 48. Saber que os documentos que serão acostados na inicial serão aqueles do artigo 51. Todos esses artigos que nós já falamos, já tratamos aqui, mas com essas especificidades e, sobretudo, desde sempre, na petição inicial, você já precisa comprovar ao juiz que está se tratando de uma pequena empresa. E ali, através da receita bruta, dos balanços dela e tudo mais. Deixa eu voltar para cá. Nós apontávamos. Eu precisei apagar aqui o que estava escrito. Deixa eu voltar só para cá. Nós apontávamos 4 problemas, não foi isso? Primeiro, segundo, terceiro, 4 problemas aqui. Nós terminamos o bloco passado tratando desses 4 problemas. E aí eu vou para o problema mais grave de todos, que é o que está aqui nesse parágrafo único do nosso artigo 71. O pedido de RJ, com base em plano especial, não vai acarretar suspensão do curso da prescrição, nem das ações e execuções por créditos não abrangidos pelo plano. Gente, já falamos aqui mais de uma vez. Um dos principais motivos que fazem com que, talvez o único, que uma empresa queira, às vezes até dar uma forçadinha para estar na recuperação judicial, é o período de stay, o stay period, onde eu vou ter uma parada das ações e execuções contra a empresa. Quando tratamos aqui de recuperação extrajudicial e as modificações introduzidas pela 1412, falamos disso. Falamos que, muito provavelmente, a colocação do stay na recuperação extrajudicial seja um incentivo para que as empresas realmente se utilizem mais da recuperação extrajudicial. Ou seja, o stay é a grande vedete da recuperação judicial. Não tem stay. Se você realmente achar que isso é um plano especial, eu acho que a gente está com conceitos diferentes do que seja especial. Mas vamos adiante que não acabamos. Caso o devedor de que trata o artigo 70 desta lei opte pelo pedido de RJ com base num plano especial, não vai ser convocada a Assembleia de Credores para deliberar sobre o plano. E o juiz vai conceder a RJ assim atendidas as demais exigências da lei. Ou seja, não precisa dizer mais nada aqui, né, gente? No final das contas, o que eu acho que o legislador aqui fez nesse plano especial foi quebrar toda a lógica, foi quebrar toda a sistemática de negociação da recuperação judicial. Qual é o grande intuito da recuperação judicial? É você passar por todo aquele processo, por toda aquela chateação, mas para que a empresa possa estar de lado a lado, frente a frente com seus credores. Ora, se a gente diz respeito a direitos patrimoniais disponíveis, por que eu não posso negociar com meus credores? Se cada vez mais a gente incentiva até mesmo a desjudicialização das nossas causas, aqui a lei impede que a empresa negocie com os credores. Não há assembleia de credores. Passa a ser um processo como outro qualquer, um processo de execução, um processo, será, de confissão de dívida, como você prefira chamar, onde o juiz decide sozinho. É isso que nós temos. E só para terminarmos aqui, porque como eu disse, são bem poucos artigos, o juiz, ele também julgará improcedente o pedido da RJ e vai decretar a falência do devedor se houver objeções, nos termos do artigo 55, de credores e titulares de mais da metade de qualquer uma das classes de créditos do artigo 83, computados na forma do artigo 45. Em resumo, gente, vê só que negócio aqui acontece. No final das contas, você não vai ter a convocação da Assembleia de Credores. Mas os credores, eles podem não concordar com o plano oferecendo objeção. Acho que realmente isso aqui é um Frankenstein. Tá certo? Mas, enfim, feitas as análises, basicamente é isso, do artigo 70 ao artigo 72, o assunto está encerrado, e aí a gente vai falar de um outro aspecto agora, que até já tratamos por cima, até em determinado momento já falamos dele, mas eu quero pegar aqui agora para a gente parar, para falarmos sobre a constatação prévia. Esse instituto que foi inserido na nossa lei, pela lei 14.112 de 2020. Não tínhamos nada parecido em termos de lei,
antes da previsão da 14.112, mas a gente passa a ter agora a inserção pela 14.112. E aqui eu coloquei, isso realmente se trata de uma novidade? Então deixa eu te dizer uma coisa. O que vamos falar aqui sobre constatação prévia, esse instituto, especificamente, eu ainda não tenho um juízo de valor muito formado sobre ele não, sabe? Esse daqui eu vou fazer algumas, como é que eu posso dizer, algumas provocações para vocês, para que vocês concluam. Eu vou trazer aqui opiniões divergentes, de autores que concordam com ele, de autores que discordam, para que depois vocês concluam sozinhos se essa realmente foi uma boa medida na nossa legislação. Deixa eu explicar uma coisa a vocês. Não tínhamos a previsão de nada nem parecido com isso na nossa lei, tá? Na 11.101 não tínhamos de maneira alguma. Só que isso já vinha sendo praticado, isso já vinha sendo feito, principalmente em São Paulo, que, como falamos, é o celeiro do nosso direito de insolvência. Por quê? Porque os juízes já vinham praticando isso, né? De onde veio essa ideia? Porque nós já tínhamos a recomendação do CNJ. A gente teve aqui, no dia 22 de outubro de 2019, uma recomendação do CNJ no sentido de se fazer constatação prévia. Eu não vou aqui ler essa recomendação toda para vocês, por quê? Com a diferença de um único artigo, que depois eu vou explicar o porquê, por isso até que eu deixei negritado aqui, basicamente, o que fez a lei foi absorver a recomendação. Aqui o legislador foi absorver, não, vamos dar nome aos bois. O que fez a lei foi copiar o que estava na recomendação. Aqui o legislador, acho que ele estava meio cansado, meio com preguiça e fez um copiar-colar. Mas assim, brincadeiras à parte, para que a gente modificar alguma coisa se essa coisa é boa também? Né? Não é porque necessariamente não foi de nossa autoria que eu preciso modificar. Aqui eu vou colocar. Não, acho que a recomendação ela já era muito bem redigida, ela já era muito redonda e muito objetiva daquilo que ela pretendia. Então, o legislador praticamente fez um Ctrl-C, Ctrl-V e trouxe para o bojo da 14.112 esse instituto da constatação prévia que a gente passa a explicá-lo a partir de agora. Vamos lá. Pela leitura dos artigos, a gente vai explicando. Artigo 51A. Após a distribuição do pedido de RJ, poderá o juiz, quando reputar necessário, nomear um profissional da sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade, para promover a constatação. Então, vamos ver aqui algumas coisas que acontecem. A ideia da constatação prévia, que vamos explicar ainda o que ainda não estamos explicando, é algo excepcional. É algo casual, que o juiz vai verificar no caso concreto. Observem que é um juízo totalmente de valor. Poderá o juiz, quando reputar necessário, o juiz, ele é juiz, ele diz se vai ter a CP ou não, constatação prévia. E aí, gente, ele vai nomear um profissional de sua confiança, um QI, permitido pela lei, por aquela pessoa que o juiz quiser e sem dar satisfação por isso. Quem o juiz quiser, ele nomeia aí como CP. E o que é essa constatação? A constatação tem esse objetivo aqui. Tem esse objetivo. A constatação, ela vai servir exclusivamente para verificar as reais condições de funcionamento da empresa e a regularidade e completude da documentação apresentada junto com a inicial. Então, vê só, que fique muito claro. Constatador prévio não é juiz, ele é um perito, não tem atribuição para tanto. Não é ele que vai dizer se a recuperação judicial em seu mérito deve ou não ser deferida, não é isso. O CP tem o AJ, que é o administrador judicial, o CP, o constatador prévio, tem duas funções únicas. Não são duas funções principais, são duas funções únicas delineadas por lei. Verificar as reais condições de funcionamento da empresa e verificar a documentação apresentada. E aí a gente começa a conversar sobre isso daqui. Gente, algumas críticas são feitas, até porque isso daqui vai ser pago, obviamente. E vai ser pago por aquela empresa que não optou por isso, que a gente vai ver que nem vai estar sabendo que isso vai acontecer e já não está numa situação financeira boa. É mais um gasto para a empresa.
Algumas coisas, algumas críticas para a gente levar em conta. Como eu disse, sobre esse instituto, eu ainda não tenho um juízo de valor. Acho que a gente precisa demorar um pouco mais para absorver uma realidade, como eu falei, só em São Paulo. Então, na realidade nossa, acho que a gente precisa passar mais um tempo. Mas raciocina aqui comigo. Verificar a completude dos documentos da inicial lá do artigo 51. De fato, os documentos da inicial do artigo 51 são diversos. Eu disse a vocês, lá na aula de procedimento, que grande parte das petições iniciais da recuperação judicial, uma enorme parte, a quase a totalidade delas, elas precisam ser emendadas, porque o advogado não acosta os documentos necessários. Tá, massa. Mas isso não é aí atribuição no próprio servidor da junta, não. Isso não é o assessor do juiz que faz. Quando eu entro com uma ação, sei lá, uma ação nada a ver, uma ação de divórcio, quem vai verificar se os documentos ali acostados vão entrar com ação de divórcio, discutindo guarda, discutindo visita, discutindo pensão alimentícia, tudo isso, todos esses pedidos cumulados. O assessor do juiz não vai verificar não a documentação? Pronto, no processo de falência, tem processo mais complexo do ponto de vista de documentação no ordenamento brasileiro do que o processo de falência. E não é o juiz que vai ali verificar, você tem um AJ, óbvio, mas não são os assessores do juiz que vão verificar, os servidores. Eles não ganham para isso? Então eu vou contratar uma pessoa para verificar a documentação, que eu acho que o trabalho era dos servidores da vara. Esse é um aspecto. E o outro aspecto é, tudo bem, o CP ele vai fazer a constatação prévia in loco da empresa, se possível for, se necessário for, ele vai fazer in loco. Isso aí, de fato, o juiz não vai fazer, né, gente? Mas o juiz poderia fazer. Ele poderia fazer. Porque qual é a ideia dele ali ir verificar como está realmente a empresa? Verificar realmente se a empresa existe. Verificar se a empresa tem contratos em vigor. Mas isso aí o juiz também poderia mandar que ela apresentasse. Apresenta aí se você tem contratos em vigor. Por quê? Muitas vezes uma empresa pede RJ e não tem contrato nenhum pendente. Então, se uma empresa não tem nenhum contrato pendente, gente, é claro que ela não tem condições de estar em RJ, entende? Olha, para vocês terem uma ideia, em termos de faculdade, a gente acompanha cada coisa nessas visitas do MEC, a gente ouve os amigos falarem e tudo mais em faculdades que não são sérias, né? Que o que a faculdade faz? Ah, vai ter ali uma visita do MEC, por exemplo. Eu já ouvi amigo meu falar que foi numa certa, né? Normalmente, assim, nos lugares às vezes um pouco mais longínquos e tal, onde as coisas são mais difíceis de serem fiscalizadas, de dizer que estava fazendo parte da comissão do MEC, marcaram uma determinada hora para chegar lá, chegaram antes, o voo chegou antes, eles chegaram antes da faculdade, com uma antecedência grande, e simplesmente na hora estava baixando ali um caminhão com livros, naquele momento que a comissão do MEC ia chegar, ou seja, ela não tinha uma biblioteca. Entende? Ela estava alugando o livro ali para mostrar o MEC. Então, ela tem tempo de se arrumar. A ideia da constatação prévia é isso, é de você verificar, principalmente em loco, como é que está a empresa. Justamente para que não dê tempo dela se arrumar. Para que não dê tempo dela se maquiar e ela seja pega realmente ali em flagrante, como é que ela realmente existe. É legal a ideia, é boa, acho que é uma ideia bastante proveitosa. Mas a gente precisava de uma outra pessoa para fazer isso, de fora. Por quê? Essa pessoa vai ser remunerada. A remuneração do profissional, claro que vai, de que trata o caput deste artigo, deverá ser arbitrada posteriormente à apresentação do laudo, que essa pessoa vai apresentar, e deverá considerar a complexidade do trabalho desenvolvido. Então, é claro, gente, que essa pessoa vai ser remunerada, vai trabalhar de graça, afinal de contas, não vai ser fácil, não, o trabalho dela. Vai ser realmente trabalhoso, falando de maneira redundante. E quem vai ter que pagar, como eu disse a vocês, é a empresa recuperanda. Eu tenho mais um gasto para a empresa recuperanda. Um gasto que para ela não vai ser opcional, tá? E ela que vai ter que arcar, porque se fosse outra pessoa que tivesse que arcar, mas também quem seria, né? Não poderia ser o judiciário. Bom, vamos falar aqui um pouco de procedimento. O juiz ele deve conceder o prazo máximo de 5 dias para que o CP apresente o laudo de constatação das reais condições do funcionamento e da regularidade documental. Então, ele vai lá, faz as suas atribuições e dá o seu relatório. Gente, esse prazo ele deve realmente ser um prazo de 5 dias. Porque, assim, de toda forma, você tem um procedimento a mais. Quando você tem um procedimento a mais, a gente sabe que nossos prazos são de direito material, contados em dias corridos e tudo mais. Esse é um outro problema que vem se colocando contra a constatação prévia. Porque, no fim das contas, se você pensar direitinho, eu tenho mais um ato processual que vai começar a se desenrolar agora e que vai fazer com que o processo de RJ ainda demore um pouco mais.
Então, realmente, o CP, ele precisa, de fato, observar aqui esse prazo de apresentar o seu laudo de, no máximo, 5 dias, tá bom? Mas a gente vai continuar falando da parte procedimental daqui a pouco.